Fala, gente rica, como é que vocês estão? Eu espero que muito bem. Sejam muito bem-vindos ao canal. Vídeo de hoje, TRX F11, que mais do que nunca está no radar de todos os investidores possíveis de fundos imobiliários. A cota do fundo caindo com força, sangrando de verdade, principalmente nos últimos dias. Justamente depois da divulgação da 13ª emissão de cotas do fundo. O fundo está num novo ciclo de expansão e muito, mas muito agressivo mesmo. O fundo, se pegarmos aí os 10 tops, né? O top 10, o fundo o TRX está ali entre esses 10 e, pelo visto, os caras estão mirando o topo, né? Daqui a pouco os caras estão aí pau a pau com os tal de Kinea da vida. Neste vídeo eu vou fazer uma abordagem um pouco diferente. Não vou ficar aqui lendo fato relevante, lendo relatório. Eu vou trazer aqui uma explanação, porque muitos investidores nesses momentos, com certeza, estão abandonando o barco, principalmente os novos entrantes, né? Porque muitos, principalmente esses iniciantes, não entendem ainda como que funciona a dinâmica dos fundos imobiliários, né? E é justamente nesse vídeo que vamos entender direitinho o motivo da queda, o que pode acontecer daqui para frente, se há alguma perspectiva de curto prazo para a cota do fundo voltar aos patamares considerados normais, né? Como que podem ficar a questão dos dividendos. Então fique no vídeo até o final para você entender tudo e não cair nessa pilha aí de pânico de mercado, tá? Eu tenho algumas cotas do TRX F11, um fundo que tem um portfólio de muita qualidade, porém está fazendo alguns movimentos que trouxe muita desconfiança para todo mundo. Não digo nem para o mercado, mas trouxe desconfiança para todo mundo. E a galera, obviamente, quando olha para a cotação e vê a desgrameira, muitos nem procuram saber o que está acontecendo, já saem tomando ação aí e vendendo, muitos comprando mais, a galera comentando, eita, é uma baita de uma oportunidade, agora é a hora de comprar, mas calma, você precisa entender tudo o que está acontecendo com o TRX F11, tá? Mas antes de entrarmos no detalhe do vídeo, eu queria pedir para você que gosta desse tipo de conteúdo, porém ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações para ficar por dentro dos assuntos, deixa aquele like, faz aquele comentário top line, hype o vídeo, compartilha para incentivar o canal, continuar trazendo conteúdos semanais aqui no YouTube. Sem mais converseiro, bora entender essa confusão com o TRX F11. Bom, último mês muito movimentado no mercado de fundos imobiliários, né? E os cotistas de TRX F11 estão aí muitos com os cabelos em pés, né? Muito preocupados com toda essa queda. Se pegarmos o último mês, é uma queda que já supera 14%. Se pegarmos os últimos 12 meses, a queda supera 20%. E desde as máximas, a queda supera os 30%. Então, para um fundo imobiliário que muita gente considera um tipo de ativo, mesmo que volátil, mas mais estável, né? É muita coisa, né? Muitas ações na desgrameira não estão caindo tanto assim quanto as cotas do TRX F11. E muita gente que não entende essa dinâmica acaba abandonando e perdendo dinheiro no ativo que teoricamente seria para estar ali na carteira de renda passiva, né? E esse é justamente o principal objetivo que você precisa ter com os fundos imobiliários. Mas, é lógico, não vamos aqui ser hipócritas, né? E dizer o seguinte, já que o dividendo está caindo mensalmente, a cota do fundo pode se desgramar para lá que ninguém vai ligar para isso. Não, você precisa sim ligar, observar bem isso daí, mas não exatamente para o que está acontecendo com a cota, mas para os movimentos que o fundo está fazendo. Porque entra uma questão que deve impreterivelmente estar no seu objetivo quando você decide comprar cotas de um fundo imobiliário, de uma empresa que lá seja, né? Que é a questão do fundamento. Essa questão do fundamento você precisa estar acompanhando, porque é um indício para você continuar ou abandonar o seu investimento, tá?
Então o que está acontecendo com o TRX-F11? O fundo, ele mudou bastante nos últimos anos, ele deixou de ser um fundo ali bem básico, né, para se tornar um fundo muito gigante e muito diversificado. Hoje, o TRX-F11, ele atua praticamente em todos os segmentos do setor imobiliário, tá? Por isso que eu falei no início do vídeo, a intenção do TRX-F11 é ser, se não o maior, um dos maiores fundos imobiliários da Bolsa de Valores. Só que você precisa entender o seguinte, a que custo isso, né? Porque tem uma questão, o fundo ele lançou agora a 13ª emissão de cotas, a um preço de R$ 94,00 e uma quirelinha. Olhando para a cotação atual do TRX-F11, a gente já entende o seguinte, essa subscrição não é para mim, não é para você, tá? Porque é muito mais vantajoso você ir no mercado e comprar a cota do fundo a mercado, que está custando agora ali cerca de R$ 80,00 e uma quirela. Então essa emissão é para institucionais. Então esse já é um ponto positivo, porque se o fundo lança uma emissão de cota para um público específico, né, que são institucionais, isso já significa que o fundo já tem garantido quem vai subscrever essas cotas aí. Então se tem peixe grande por trás, muito provavelmente não é um negócio ruim, tá? Ninguém colocará dinheiro para perder em investimento nenhum. Por mais que às vezes perca, mas coloca na intenção de ganhar e isso é muito bem avaliado, tá? Só que junto com essa informação da 13ª emissão, o fundo vem fazendo os seus movimentos de sempre, né? Aquisições e vendas. E o fundo, recentemente, ele lançou o memorando de entendimento para fazer algumas aquisições, né? O Park Shop no Paraná, né? Que é ali uma fatia de quase 10%. Tem também um galpão logístico na cidade de Jaboatão de Guararapes, no Recife, e tem também alguns ativos do portfólio da Cyrela, né, que são ali galpões logísticos. E só essa aquisição dos ativos da Cyrela está avaliado em mais de 2 bilhões e 190 milhões de reais. E a questão do pagamento é que traz outro ponto negativo que continua penalizando os cotistas atuais do fundo. Por quê, Doido? Porque parte desse pagamento será feito via subscrição de cotas do fundo. E o que vem acontecendo com a cota do fundo? O que está penalizando nos últimos meses a cota do fundo? Justamente essas cotas que estão sendo emitidas, né? A galera que está vendendo os ativos para o TRX, eles não vão segurar essas cotas, né? Ou se segurar, não segurar todas. Então está acontecendo uma desova massiva de cotas do fundo. E isso é deterioração de valor para os cotistas atuais, tá? Só que se você olhar por outro lado, não é tudo negativo, tem também o seu lado positivo. Por quê? Se o fundo ele paga parte dessas aquisições com cotas, ele não precisa desembolsar 100% de grana, tá? Ou seja, ele não precisa comprometer tanto assim a sua alavancagem. Só que mesmo assim, a alavancagem do fundo ela vem sendo comprometida, já ultrapassando 30% por conta dessas aquisições. Bom, dito isso, sabendo de tudo agora, o que pode acontecer com o TRX-F11 daqui para frente, doido? As cotas do fundo podem chegar nos R$50, eu já vi comentário até desse tipo. Doido, no mercado de renda variável, tudo pode acontecer, mas não é momento para desespero, tá? É momento para você avaliar e entender o que está acontecendo. Primeiro ponto, quando você investe em fundo imobiliário, você está focando em renda passiva. Ou seja, independente de para onde for a cota, para cima ou para baixo, se o rendimento estiver caindo na sua conta regularmente, conforme você iniciou no fundo, né, conforme você projetou e conforme o fundo estava pagando recorrentemente, para você precisa estar tranquilo. É claro que a queda, né, acentuada preocupa, mas o foco precisa ser o rendimento mensal, tá? Agora, como eu falei no início, a partir do momento que você vê uma mudança na distribuição de dividendo e uma mudança nos fundamentos do fundo, aí é momento para você parar e avaliar se você continua ou não. Porque, obviamente, né, com tudo isso que o fundo vem fazendo, com todos esses movimentos, o risco ele aumentou muito,
Por isso, a reprecificação não é apenas por conta da desova, tá? O mercado também está reprecificando as cotas do fundo. Porque essa 13ª emissão, ela trouxe um aumento na diluição, porque a cada emissão de cotas acontece uma diluição e tudo isso penaliza a precificação da cota do fundo no mercado. Então isso você precisa entender. Agora, se o dividendo está sendo pago, se os fundamentos não mudaram, se você está recebendo recorrentemente, não há motivo para desespero. Doido, mas existe uma dúvida. Por que os fundos imobiliários, eles crescem tanto, que nem é o foco do TRX, quer crescer, quer se tornar o maior, e a cota não valoriza e também o dividendo não aumenta? Doido, é justamente por esse motivo que eu prefiro não ter tantos FIIs na minha carteira. Eu prefiro ter muito mais ações que pagam dividendos do que muitos FIIs, tá? Muita gente prefere o contrário. Por quê? O fundo imobiliário, ele cresce, mas para ele crescer, ele emite cotas, né? Então, em termos de distribuição de dividendo, acaba ficando no 0 a 0, acaba ficando elas por elas. Pensa comigo, se o fundo imobiliário ele tem 1 milhão de cotas emitidas e ele paga R$1 de dividendo mensal, correto? E ele enxerga ali uma oportunidade e ele decide comprar um novo ativo. Para isso ele precisa emitir mais 100 milhões de cotas, né? E aquele ativo ele vai oferecer para o fundo um rendimento igual ao que ele já tem. O fundo ele terá o dobro de tamanho, né, mas ele terá também o dobro de cotas. Ele terá também o dobro de lucro. Logo, o rendimento passará a ser igual. A distribuição, né, o dividendo distribuído mensalmente, ele continuará igual, porque o rateio ele será feito, né, por mais que o fundo, um exemplo, lucre 100 milhões e distribua, se ele passar a lucrar 200 milhões com o dobro de emissão de cotas, a distribuição continuará a mesma, tá? Ou seja, ele cresce de tamanho, mas também cresce o número de cotas em circulação. Então a distribuição ela continua igual, diferente de uma empresa. Se a empresa ela expande, ela valoriza a sua ação, ela valoriza a firma, ela passa a ter um valuation mais atrativo. Logo, se ela dobra o seu lucro, ela dobra o seu dividendo, e uma empresa ela não precisa, para crescer, necessariamente emitir novas ações. Ela pode tomar dívida, né? E ela pode também crescer com o seu próprio lucro, né? Fundo imobiliário não. Se você pegar 100% dos fundos imobiliários, é emissão de cotas atrás de emissão de cotas, tá? Então é por isso que um fundo imobiliário mesmo crescendo, você não nota tanta diferença na valorização da cota, muito menos na distribuição de dividendo. Por isso que você precisa ter uma carteira de fundos imobiliários muito bem balanceada e nesses momentos não entrar nessa de mercado e falar o seguinte, é oportunidade, vou aumentar a minha posição, daqui a pouco você está muito concentrado num determinado fundo imobiliário. Quando você vai ver qualquer problema que o fundo tem, a pancada, né, na sua carteira, ela é muito grande, tá? Então é isso que está acontecendo com o fundo imobiliário. E além disso, né, o que penaliza também a cota do fundo é essa competição com a Selic. E é justamente por conta da Selic alta que os fundos imobiliários, eles preferem fazer esses movimentos, né? Por quê? Com relação à cota do fundo, quase todos os investidores, eles preferem deixar o seu dinheiro parado, rendendo na renda fixa, do que tomar risco na renda variável no fundo imobiliário, tá? Isso falando da opção de investimentos dos investidores de modo geral. Do lado do fundo imobiliário, esses movimentos os fundos preferem fazer porque é um período de crédito caro, também é um período de muita oportunidade. Só que o fundo enxerga uma oportunidade de aquisição, ele não vai tomar crédito, não vai fazer dívida porque o crédito está caro. Logo, ou ele prefere emitir novas cotas, ou ele prefere comprar e pagar com cotas porque ele não compromete a sua alavancagem. Só que mesmo assim, o TRX está com uma dívida que também está ali com CDI mais 2%. Então tudo isso acaba comprometendo, né, o desempenho de curto prazo do fundo. Com relação à performance das cotas, tem a preferência pela renda fixa. E com relação à pressão nas cotas, né, que o fundo acaba fazendo por conta dessas emissões,
Mesmo assim, o fundo prefere fazer esses movimentos porque a dívida tá cara, o crédito tá caro. Tomar dívida é muito pior do que você adquirir um ativo e pagar com cotas. Então essa é a dinâmica que você precisa entender, tá? Então qual decisão tomar, doido? Vender tudo TRXF11 ou comprar mais? Eu não diria nenhum dos dois, doido. Eu diria o seguinte: toda vez que você decide entrar num tipo de investimento, você precisa ter um objetivo. E para fundo imobiliário não é diferente. Então você precisa ter uma estratégia de aporte, né? Você aporta até determinado preço e até determinada quantidade de cotas. Atingiu isso, você para e apenas começa a colher os resultados do que você investiu. Se deu bom, você continua. Se deu ruim, doido, de repente você nem continua aquela estratégia, você muda ela, você abandona ela, você parte para outra. Mas se a estratégia estiver funcionando, se o ativo estiver dando retorno, você continua até onde você mirou. Chegou lá, você para e parte para outro tipo de investimento, tá? Então é assim que você age. Não fique muito apegado a notícias. Acompanhe apenas os movimentos que o fundo ou a empresa está fazendo. Assim você consegue tomar melhores decisões, tá bom? O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Forte abraço, até o próximo. Fui!